Fala pessoal, tudo bem com vocês, gente? Tudo certo? Bom, passando para atualizar informações do Internacional, finalmente. Dia de Inter, dia de Colorado em campo, dia do Colorado. Tentar começar a encaminhar a sua sequência de vitórias dentro do Campeonato Brasileiro em busca de uma vaga na próxima Copa Libertadores da América. E o primeiro desafio é em Salvador, jogo na Bahia contra o Bahia. E o técnico Eduardo Cudê tem muitos desfalques. E para isso, também terá novidades no time titular e no banco de reservas. Colorado que anunciou a renovação de Gabriel e planeja uma série de outras renovações e também tem planos de venda de jogadores até o final do ano. Eu te conto tudo isso depois da vinheta. Tudo bem, gente? Vamos trocar uma ideia então e vamos lá, né? Vamos falar sobre esse jogo do Internacional, afinal o Colorado entra em campo hoje à noite, 9h30, contra o Bahia, na Arena Fonte Nova em Salvador. O Alexandre Ernest, né, está lá em Salvador para acompanhar tudo pelo Vozes do Gigante e a gente abre a nossa maratona mais 45 direto da Arena Fonte Nova a partir das 7h30. Então já deixo o convite aqui para você, narração do Diego Brião, né? Tudo a gente vai acompanhar lá no VDG. De um jogo que tem tudo para ser importante. Afinal, o Inter, né, tem a condição de subir 2 posições na tabela de classificação do campeonato, mas eu acho que isso nem é o mais importante agora. Né? O mais importante é o Inter focar em emendar uma sequência de vitórias, que é o único jeito possível do Colorado disputar a próxima Libertadores da América. E a gente sabe, né? Eu tenho certeza que todo o Colorado tem um gosto amargo neste momento, né? Em virtude da eliminação que aconteceu na Libertadores para o Fluminense e ao desejo de voltar à Libertadores para fazer bonito e tentar conquistar o tricampeonato. Para o jogo de hoje, né, o Eduardo Cudê ele tem uma série de problemas. Né? A gente poderia elencar aqui os 9 desfalques que tem o Internacional. Só suspensos são 4, tá? Nico Hernandes, Igor Gomes, René e o Valência. O Valência também já estaria fora por conta da convocação, né, que teve para a seleção equatoriana. Além desse que eu citei, Johnny, Arangues e Rocher, além do Tauan Lara e do Matheus Dias, que estão também uns, né, com as seleções e outros com a seleção também pré-olímpica, né, do Brasil. O que isso significa, gente? Que o time vai ser bastante modificado hoje em Salvador. Mas são 2 notícias importantes que eu quero trazer para vocês aqui. A primeira, né, é a volta do Pedro Henrique, né, que volta a estar relacionado depois de mais de um mês fora por conta de uma lesão que teve no braço. Ele que não joga desde o dia 2 de setembro, né, naquela partida de empate em 0-0 contra o Goiás, lá no Serrinha, fraturou o braço, né, num choque ainda ajudando a defesa num lance, então volta a estar relacionado, não deve começar o jogo hoje. O Hugo Malho também volta a estar à disposição e essa é a tendência que comece inclusive como titular. Além disso, né, o Eduardo Cudê relacionou pela primeira vez um garoto, 17 anos de idade. E eu confesso que não lembro qual foi o último jogador que o Inter relacionou para um jogo tão jovem assim. Eu estou falando de João Dalla Corte, zagueiro formado no celeiro de Ases, né, jogador que vem se destacando aí e vem sendo convocado para seleções, né, de base do Brasil. E eu fui atrás, né, de quem é João Dalla Corte, afinal, né, uma jovem promessa do Internacional, um jogador que é muito bem falado por todos e que tem uma expectativa de crescimento muito grande dentro do Internacional. Conversei com o Fernando Machado, tá, que é um especialista em categoria de base, acompanha a carreira do João Dalla Corte e ele me deu algumas características do João, tá? A gente tem acompanhado os treinos no CT do Parque Gigante e vê, né, ó, ele tem essa característica, enfim, mas é melhor consultar quem já acompanhou a trajetória toda do garoto. O João Dalla Corte é um zagueiro muito técnico, tá? E isso eu peguei de referências não só com o Fernando, mas também com outros, né, que acompanham o dia a dia da base colorada. Então trata-se de um zagueiro técnico. Se a gente, porventura, for ver o João Dalla Corte em campo, a gente vai ver inversões de jogo, né, um cara que tem facilidade para sair jogando, e até por isso, né, muitos acreditam que o João Dalla Corte conquistou Eduardo Cudê nos treinamentos, né? É claro, é muito provável que o João Dalla Corte só está indo, né, para a Bahia porque não tem o Igor Gomes e não tem o Nico Hernandes, tá? Isso é fato, mas ele poderia daqui a pouco pensar em uma outra improvisação, mas levou o garoto e acho que é legal, né, ele tá incluído no dia a dia
do profissional. Zagueiro técnico, zagueiro de boa saída de bola, porém, tá? É um jogador de muita personalidade, um jogador de liderança, capitão, né? Em dados momentos da seleção, inclusive, que conquistou o sul-americano com a camisa, né, amarelinha do Brasil. Porém, são 2 pontos que a gente tem que ficar de olho e esperar que ele consiga uma maturação, tá? O primeiro, né, um jogador que recebeu alguns cartões vermelhos, né, na temporada de base, né, inclusive deixando o time sub-17 na mão em algum momento, tá? Então tem que cuidar com ímpeto, né? Lembro muito aqui do zagueiro Pedro Henrique, lembram deles? O Karateka, né, jogador que também tinha histórico de convocação de seleção de base, acabava muitas vezes, né, no ímpeto deixando o time na mão. Acho que o João é melhor que o Pedro Henrique, tá? Mas é um jogador ainda novo, 17 anos de idade e de pouca estatura, 1,78 tem o João e, claro, ainda tende a crescer ainda, né, biologicamente falando, mas é um jogador de pouca estatura e que vai ter que compensar com impulsão nesse sentido, ainda mais com atacantes de nível profissional e mais velhos do que ele. Mas é uma novidade, né, na lista. Parte do princípio, né, de que o Inter está tentando, né, colocar jogadores cada vez mais jovens no profissional, né, a categoria de base conquistou um título importante ontem, que foi uma Copa em Gramado, com o Gabriel Carvalho em campo, né, com uma geração que tende a gerar mais frutos do que o sub-20 atual. Provável time do Internacional para o jogo de hoje, tá? Tem o Kehler no gol, Hugo Malho ou Bustos, tendência que jogue o Hugo Malho, Vitão Mercado e o Dalbert do lado esquerdo, Gabriel, Bruno Henrique, Maurício, Wanderson, Alan Patrick e Luiz Adriano. Do outro lado, gente, a gente tem Marcos Felipe no gol do Bahia, Gilberto, ex-jogador do Internacional, Canu, Vitor Hugo e Camilo Cândido, Rezende, Iago Felipe, Ademir, Tassiano e Cauli e na frente o Everaldo. Tô dando uma olhada nas odds desse jogo aqui, tá? Bahia Internacional, o Bahia favorito, 2.10, mas uma odd alta, a vitória do Inter pagando 3.66 e o empate 3.25. Lembrando que na KTO ainda tem outros jogos, né? Tem Grêmio, Atlético Paranaense, América Mineiro e Botafogo, Curitiba e Cuiabá, Goiás e São Paulo e Vasco da Gama contra o Fortaleza. Lembrando que o código COLAR te garante 20% de free bet no primeiro depósito lá na KTO.com. Assim como a Mais Ágil, que também apoia esse conteúdo, onde você pode antecipar o saldo do FGTS em menos de 24 horas. Dinheiro na conta, de forma rápida, segura e livre de qualquer burocracia. Chama Mais Ágil, o link está na descrição aqui do vídeo ou no WhatsApp que está entrando aqui na tela. Pra gente caminhar o nosso conteúdo aqui, quero falar da renovação de Gabriel. Afinal, o Inter anunciou ela de forma oficial o contrato até o fim de 2025, ou seja, ganhou mais 2 anos de contrato o Gabriel. Rolou uma negociação nos bastidores, tá? O Inter inicialmente queria apenas 1 ano de contrato, o staff do Gabriel queria 2, né? Afinal, ele passou 10 meses lesionado, impedido de praticar, né, a profissão, então entendeu que poderia compensar, né, com os 2 anos de contrato, então ficou tudo certo. Gabriel é uma liderança, um jogador importantíssimo, eu tenho certeza que é um cara que vai retomar aquela forma que teve em 2022, sendo um jogador fundamental no time do Mano, né, sendo um jogador importante no número de desarmes no Campeonato Brasileiro. Então, né, acho que não tem muita contestação essa renovação do Rufi. E o Inter tem planos, né, de vendas para o final do ano. É aquela frase que a gente usa muitas vezes lá no VDG. Não se surpreendam se, tá? O Inter aproveitar as convocações de Tauan Lara e Matheus Dias, jogadores que estão hoje, né, no pré-olímpico, para fazer caixa, para fazer venda, né? O Inter entende que o Tauan Lara, em especial, é um jogador que não vai ter espaço no Inter, seja na próxima temporada, independente do treinador que vier, pela falta de compromisso desse jogador em alguns momentos e pela concorrência. René deve ficar no Inter na próxima temporada, o Dalbert também deve ter o contrato renovado, há uma possibilidade do Iago aparecer aqui na próxima temporada, então o Tauan tá meio fora dos planos. E o Matheus Dias é um jogador que vem crescendo, né, com o Eduardo Cudê, foi resgatado depois de um tempo arquivado com o Mano, e o Inter entende que esta ida para a seleção valorizará o seu passe, tá? E aí o Inter entende que precisa fazer caixa, até para não mexer muito nos jogadores que tem, para conseguir manter a base para o ano que vem. Então, Matheus Dias e Tauan Lara são possibilidades importantes de saída de jogadores do Inter no final do ano.
Claro, Maurício e Johnny são quase certeza que não estarão aqui, então já estamos falando de 4 possibilidades de saídas na virada do ano. O Inter tem o dinheiro da Liga Forte para entrar no ano que vem e a promessa é de investimento no futebol, independente de estar ou não na próxima Copa Libertadores da América, lembrando que ainda há um pleito pelo caminho, né? Ou Roberto Melo ou Alessandro Barcelos, um deles será presidente do Inter pelo próximo triênio, 2024-2026. Beleza? Aquele abraço e a gente se vê. Fui!